Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Eu estou aqui novamente para recomendar mais alguns livros e eu peço que você compartilhe esse link, que você se inscreva no canal, que você clique aí no nosso sininho para que você possa receber as notificações do nosso canal, tá bom? A nossa reflexão agora, nesse momento, é sobre ansiedade e depressão e eu me recordo das expressões do Senhor Jesus quando ele disse: "Não andeis ansiosos pela vossa vida". Depois o apóstolo Paulo vai dizer também para nós não andarmos ansiosos e colocarmos tudo diante de Deus em oração. E também temos a expressão do apóstolo Pedro quando ele fala: "Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós". Nós sabemos que o nosso país, o Brasil, é um dos países, se não o país com a maior quantidade de pessoas ansiosas do mundo. E nós então precisamos combater a ansiedade, porque a ansiedade vai gerando tantas outras dificuldades. Então quero mostrar alguns materiais que eu tenho lido, que eu tenho aconselhado às pessoas que têm sofrido desse mal, para que possam ter literatura cristã boa, para que venham lutar e assim possam ter êxito nesse combate, tá bom? Tenho esse texto do Arival e também da Roseli, Transtornos Mentais, que vai falar não somente da ansiedade, como outras dificuldades e doenças da mente. É um texto curto e eu recomendo, vale a pena dar uma olhada. Tem esse aqui do Augusto Cury, a ansiedade. Na realidade ele vai trabalhar com a ideia do pensamento acelerado, como nós hoje nessa sociedade contemporânea temos uma vida agitada e tudo isso vai gerando pensamentos acelerados. Então a ansiedade nada mais é, segundo Augusto Cury, que pensamentos acumulados e pensamentos excessivos que estão completamente acelerados e assim dificultam a nossa cognição e dificultam o nosso pensamento, e isso vai acarretando uma vida ansiosa. Uma leitura devocional do Max Lucado, Aliviando as Bagagens, uma leitura do Salmo 23, quando ele vai falando a respeito de retirar os fardos, as questões que tocam a nossa vida, o peso do nosso dia a dia e lançando sobre o Senhor. É um texto devocional muito interessante, vale a pena. Do Max Lucado também, Viva a Vida, como controlar e como combater a ansiedade e o medo. Ansiedade e medo, segundo Max Lucado, andam de mãos dadas, e aí nós precisamos combater o medo com a ansiedade e combater a ansiedade com o medo, enfim, fazendo com que o amor de Deus invada o nosso coração. O apóstolo João falou que o perfeito amor lança fora o medo, e aqui ele coloca que a ansiedade é uma expressão de medo, e nós então precisamos fazer a leitura desse texto. Se você conhece alguém que está sofrendo com ansiedade, com medo, recomendo esse texto. E se você não sofre com isso, mas quer recomendar alguém, essa é uma boa literatura de fácil leitura, uma leitura agradável e bem envolvente. O mais recente dele é O Fim da Ansiedade. Ele faz uma exegese a partir de Filipenses, capítulo 4, quando o apóstolo Paulo fala: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes todas as vossas necessidades sejam conhecidas diante do Pai". E aí o apóstolo Paulo recomenda que nós devemos combater a ansiedade com oração. Então, O Fim da Ansiedade, de Max Lucado, incrível, imprescindível esse texto. Falando um pouco sobre depressão, é um tabu, e o Richard Baxter, coloca esse tema, Conselhos para o Medo Pecaminoso. Ele chama a depressão de medo pecaminoso. É um texto antigo, mas que vale a pena dar uma olhada. É bem curtinho, fácil de ler, e recomendo esse texto por conta do autor. Eu acho que ele não desenvolve tão bem o assunto, talvez pela época que ele foi escrito, mas é um texto que vale a pena. A depressão de Spurgeon, todos nós conhecemos o Spurgeon, príncipe dos pregadores batistas, e nós conhecemos a sua história, a sua relevância, a sua envergadura na atuação pastoral e de pregação. Todos os pregadores leem alguma coisa a respeito do Spurgeon, e nós então também conhecemos através desse texto a depressão de Spurgeon, que era por conta de uma situação de saúde. Ele também teve uma situação muito complicada em seu ministério e por isso desenvolveu a depressão. Naquela época em que ele escreveu o texto, ele recomenda leituras, ele recomenda banhos
terapêuticos, ele recomenda passeios, tem até uma recomendação de animais de estimação, coisas que ele tinha ao seu alcance na época para combater a depressão. E esse é um texto muito, muito bom. Eu recomendo, eu li há poucos dias e recomendo muito a leitura desse texto. Eu queria muito ler o texto e, na realidade, o autor, Zeke, não sei se é essa expressão correta, o Zeke fala e vai relatando a questão da depressão e como Spurgeon foi explicando e ensinando sobre depressão conforme ele ia pregando. Então ele pegou fragmentos dos sermões de Spurgeon e fez esse texto que ficou muito, muito fenomenal. John Piper, quando ele fala, quando a escuridão não passa, ele fala que todos nós vamos passar por um momento de escuridão, de angústia, de perseguição, de luta, mas ele fala que a depressão é essa escuridão que não passa, que não cessa, e nós então precisamos lutar contra essas circunstâncias, seja por conta de luto, alguma decepção, algum trauma. É um texto muito, muito bom. O autor, dispensa comentários, o John Piper é sensacional. E esse aqui, do Wilson Porte, que ele fala depressão e graça, e ele aborda os sintomas, ele aborda alguns personagens bíblicos que tiveram depressão e que passaram por dificuldades, como Elias, Jonas, Moisés e tantos outros que nós temos o relato bíblico, e ele faz uma análise histórica e também vai fazendo uma aplicação de como a graça de Deus recuperou esses homens e de como eles conseguiram caminhar com Deus e serem relevantes apesar dessa dificuldade da depressão. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, e eu espero que você possa recomendar alguns desses livros para alguma pessoa que está precisando. Que Deus abençoe.